Olá, turma! Então, como foi visto ontem, foi passada uma atividade de revisão sobre os conteúdos potenciação e radiciação. Então, na questão número 1, tem assim, calcule o valor das potências em cada um dos casos. No item 1, eu tenho potências com expoente positivo. Aí eu vou ter 3 à quarta, que vai ser a quantidade de vezes que vier no meu expoente, lembrando que o 3 é a representação da base e o 4 é a do expoente, a quantidade de vezes que vier no expoente, eu vou repetir essa base. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81, certo? Então, só é multiplicar e encontrar o resultado final. 83 elevado a 1. Todo número elevado à potência 1, o resultado é ele mesmo. Então, 83 elevado a 1 vai ser 83. 0 elevado a 20. O resultado, quando a base é 0, sempre será, o resultado será 0. Porque quando a gente multiplica 0 vezes 0 vezes 0, resulta em 0. Todo número elevado à potência 0, né, a expoente 0, o resultado é 1. Então, eu tenho 23 elevado a 0, um resultado. Na letra E, eu tenho menos 2 elevado a 3. Então, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai dar menos 8. No item 2, eu tenho potência com expoente negativo. Então, toda vez que vier o expoente negativo, eu inverto a base. Quando é um número inteiro, eu coloco um 1 e o número inteiro embaixo, no meu denominador. Então, 1 como numerador e o 4 como denominador. Então, esse número negativo significa o inverso dessa base. Então, 1 sobre 4 vai ficar elevado a 3 positivo, certo? Então, eu inverti minha base aqui, tenho 4 elevado a menos 3, vou colocar um 1 em cima, e esse 4 passa para o denominador, fica o número escrito em forma de fração. E o 3 transforma em positivo. E aí é só multiplicar. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, que tem 3 vezes repetido ele, e vai dar 1 sobre 64. No caso aqui, quando a base é negativa, eu conservo menos. O 2 eu transformo em fração, vai ficar 1 sobre 2, e o menos 2 vai ficar positivo, certo? Então, esse negativo do meu expoente só faz com que minha base se inverta. Então, 1 sobre 2 elevado a 2, aí é só multiplicar. Menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2, menos com menos dá mais, e 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 vai dar 4. Menos 3 elevado a menos 3. Aí vai ficar menos 1 terço elevado a 3. Que vai ser menos 1 terço vezes menos 1 terço vezes menos 1 terço. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, eu coloco também o resultado em forma de fração. No item 3, eu tenho fração, né? Potências são bases fracionárias. Então, o mesmo processo que a gente fez aqui, a gente vai fazer quando o expoente é negativo, inverte, né? Só que no caso aqui eu já tenho um número que está no denominador. Então, é só subir quem está no denominador e descer quem está no numerador. Então, vai ficar 2 sobre 5 elevado a 2. Que aí eu vou ter 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5, que vai dar 4 sobre 25. 2 sobre 7 elevado a menos 3, eu vou inverter, vai ficar 7 sobre 2. Então, quem está no denominador sobe, quem está no numerador desce. Então, fica 7 sobre 2 elevado a 3. E aí é só multiplicar 7 meios vezes 7 meios vezes 7 meios, que vai dar 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 343 oitavos. 1 terço elevado a 3, como a potência aqui é positiva, só é repetir multiplicando. 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço, que vai dar 1 sobre 27. Na letra D, eu tenho 2 quintos elevado a 2. Aí, 2 quintos vezes 2 quintos, que vai dar 4 sobre 25. Então, na questão número 2, fala assim: encontre o resultado das expressões. Aí eu tenho 3 elevado a 0, mais 3 elevado a 1, menos aparente, menos 3 elevado a 0, menos aparente, menos 3, fecha parênteses elevado a 1. Na hora que for resolver, eu tenho que resolver primeiramente as potências. Todo número elevado a 0, o resultado é 1. E todo número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Então, 3 elevado a 0 dá 1. Eu coloco 1 aqui como resultado. Mais, conserva esse mais, 3 elevado a 1 dá 3. Menos 3 elevado a 0
pode ser base positiva ou negativa. Estando entre parênteses elevado a zero, o resultado é 1. Então, eu coloco menos 1, menos 3 elevado a 1 vai dar o mesmo menos 3. Por isso que fica entre parênteses aqui para separar os dois sinais. Aí, agora eu faço esse jogo de sinais aqui, ó. Menos com menos, que dá mais. Então, vai ficar 1 mais 3, menos 1 mais, menos com menos, mais 3. 1 mais 3, 4, menos 1 mais 3, 4 menos 1 dá 3, 3 mais 3, 6. Então, o resultado final nessa expressão é 6. Quando o expoente é negativo, eu tenho que inverter a minha base. Então, aqui 2 elevado a menos 3 vai ficar 1 meio elevado a 3. Mais 3 elevado a menos 2, 1 terço elevado a 2. Então, inverto a base e transformo ela em positiva. 1 terço elevado a menos 1 vai ficar 3 sobre 1 elevado a 1. Agora é só resolver. 1 meio elevado a 3 vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 1 terço elevado ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. E 3 vezes 3 dá 9. 3 dividido por 1 dá 3. E 3 elevado a 1 dá o próprio 3. Resolva agora essa multiplicação aqui. Fração com número inteiro. Então, eu multiplico o numerador com o número inteiro e conservo o denominador. Então, 1/8 eu conservo, mais 1 vezes 3 dá 3, e o 9 a gente conserva aqui. Então, fica 1/8 mais 3 nonos. Denominadores diferentes, tenho que fazer o processo de MMC. O processo de MMC é a fatoração. Então, 8 e 9 dividido por 2, que dá 4 e 9, dividido por 2, que dá 2 e 9. Então, quem pode dividir, eu vou dividindo. Quem não pode, eu vou conservando. Então, aqui eu posso dividir o 8 por 2, mas não posso o 9. Então, por isso que eu conservo ele. Até chegar o momento de eu dividir esse 9. Então, terminei aqui o 8, né, a fatoração do 8, aí eu começo a 9 por 3, que dá 3, 3 e por 3, que dá 1. Eu tenho que encontrar 1 e 1 no final. Então, aqui eu vou encontrar 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, e 3 vezes 3, que dá 9. 8 vezes 3, 9 vai dar 72. Então, o MMC é 72. No MMC, eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 1, 9. Por isso que fica 9 aqui. 72 dividido por 9 dá 8. 8 vezes 3, 24. 9 mais 24, 33. E 33 sobre 72. Não posso dividir, mas posso simplificar. Então, divide os 2 por 3, vai ficar 33 dividido por 3 dá 11. 72 dividido por 3, 24. Esse é o resultado. 11 sobre 24 avos. Na questão número 3, tem pedindo para escrever em uma só potência. Então, a gente vai aplicar as propriedades. Na propriedade, eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Então, aqui eu vou ter 5 ao quadrado vezes 5 a sétima vezes 5 a 4. Eu conservo 5 e somo 2 mais 7 mais 4, que vai dar 13. Então, eu vou ter 5 elevado a 13. Na letra B, eu tenho uma divisão. Então, na divisão, eu conservo a base e diminuo os expoentes. Então, vou ficar 3 elevado a 12 dividido por 3 elevado a 17, vai ficar 3 elevado a 12 menos 17, que dá 3 elevado a menos 5. Na hora de resolver aqui, ó, eu pego e inverto minha base, vai ficar 1 terço elevado a 5. Na potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, 2 eu conservo e 2 vezes 3 a gente multiplica. Então, conservo 2. 2 vezes 3 dá 6, então fica 2 elevado a sexta. Aqui eu só quero transformar em potência, por isso que a gente não precisa estar resolvendo no final os resultados, certo? 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 7, multiplicação, conserva a base e somos expoentes. Vai ficar 3 elevado a 5 mais 7, que dá 3 elevado a 12. E quando não vem nenhum número, como aqui no 2, então é o 2 elevado a 1 que eu tenho. Aí vai ficar 2 elevado a 1 mais 11. Então, conserva a base 2 e somos expoentes. Então, fica 3 elevado a 12 dividido por 2 elevado a 12. Os expoentes são iguais, então eu posso colocar a fração e elevar a um único expoente. Então, fica 3 sobre 2, né? 3 meios elevado a 12. Na letra, eu conservo a base y e somos expoentes, porque é uma multiplicação. Então, 2 mais 8 dá 10 e 10 mais 4, 14. Então, fica y elevado a 14. Vamos para a parte de radiciação agora. 196, qual é a raiz quadrada dele? Aí a gente faz o processo de fatoração. Então, 196 dividido por 2, que dá 98, dividido por 2, que dá 49. 49 divide por 7, que vai dar 7, e por 7, que dá 1. Então, na fatoração, depois que eu faço essa fatoração aqui,
como é raiz quadrada, eu agrupo de 2 em 2 os números iguais e tiro 1. Então, aqui agrupo e agrupo. Tiro 1, 2 e tiro um 7. E multiplico os números que eu tirei. 2 vezes 7 dá 14. Então, a raiz quadrada de 196 é 14. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz de 0 é 0. Certo? Então, não precisa de fatoração. Raiz cúbica de menos 8. Aí eu faço a fatoração do 8 normal, que vai dar por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Agrupo de 3 em 3, porque é a raiz cúbica, e tiro um 2. Então, aqui eu agrupei, só consegui tirar um 2. Esse 2 é a raiz cúbica de 8. E aí, como a base aqui, o radicando é negativo, então o resultado também fica negativo. Eu só posso ter raízes de números negativos quando o índice, esse número que está aqui em cima do radical, for ímpar. Se ele for par, se aqui fosse raiz quadrada de menos 8, não tem como você tirar raiz quadrada de números negativos, nem raiz quadrada, nem raiz quarta, nem raiz sexta. Ou seja, quando o índice for par, né, não tem como a gente tirar raízes de números negativos. Apenas quando for ímpar, porque na hora do jogo de sinais dá para você encontrar. Por exemplo, aqui no menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá um menos 8. A raiz quarta de 625, que dá 5, faz a fatoração, só encontra um grupo, né? Raiz cúbica de 216, aqui a gente faz a fatoração, encontra dois grupos de 2, né? Um de 2 e um grupo de 3. Multiplica os dois números, 2 vezes 3 dá 6. Isso significa que a raiz cúbica de 216 é 6. Efetue as adições e subtrações com radicais. Então, primeiro passo, faz a fatoração do 8, faz a fatoração do 32, faz a fatoração do 72, faz a fatoração do 50. Na hora que você for fatorar, os valores que você consegue agrupar fica fora da raiz. Os valores que não consegue agrupar fica dentro da raiz. Então, aqui, por exemplo, ó, quem eu consigo agrupar aqui, como é raiz quadrada de 8, eu consigo agrupar aqui o 2, né? Um grupo de 2, e o outro 2 sobra. Então, fica 2, que eu consegui agrupar fora da raiz, e a raiz de 2, né? O número que eu não consegui agrupar dentro da raiz. Nesse outro daqui, raiz de 32, observe. Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, eu vou ter aqui, ó, inserir, eu vou ter aqui dois grupos de 2. Então, eu tenho esse grupo e tenho esse outro grupo aqui de 2. Então, eu agrupo, tiro 1 e multiplico. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, eu vou ficar 4 raízes quadradas de 2. No outro, eu tenho um grupo de 2 e um de 3, e sobra um 2 aqui sem grupo. Então, eu vou ter 2 vezes 3, que dá 6, e a raiz quadrada de 2 a gente conserva. E nesse daqui eu vou ter um grupo de 5, fica 5, e a raiz de 2 dentro, né? O 2 dentro da raiz. Então, eu fico 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Como os radicais são todos iguais, a gente soma o 2 mais 4 mais 6 e diminui o 5. Que vai ficar 2 mais 4 mais 6 dá 12, 12 menos 5, 7. E a raiz de 2 a gente conserva. Então, fica 7 raiz de 2. Na letra B, o mesmo processo. Faça a fatoração do 20, faça a fatoração do 24, do 125 e do 54. Então, 20 por 2 que dá 10, por 2 que dá 5, por 5 que dá 1. Como é raiz quadrada, a gente agrupa. Então, aqui eu vou ter um grupo de 2, né? Fora da raiz, e quem eu não consigo agrupar dentro da raiz. Então, raiz de 5, 2 raiz de 5. O 24 por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Então, tem um grupo de 2 fora da raiz e dois números sobrando. Então, multiplico dentro da raiz. 2 vezes 3, no caso, está sobrando. E aqui, um grupo de 2, né, que vai ser o 5, raiz de 5. 3, aqui eu vou ter um grupo de 3 e vai sobrar o 2 e o 3, que vai ficar 2 vezes 3 dentro da raiz. Então, fica assim, ó, 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 6, que é a raiz de 24, mais 5 raiz de 25, que é a raiz de 125, e menos 3 raiz de 6, que é a raiz quadrada de 54. Então, esses valores daqui são raízes quadradas, certo? E aí, a gente pega os termos semelhantes. Quem são? O 2 raiz de 5 com 5 raiz de 5. Vamos somar 2 mais 5 raiz de 5. E o menos 2 e o menos 3 raiz de 6. A gente coloca o mais aqui. Menos 2, menos 3, raiz de 6.
E aí a gente vai ter 2 mais 5, 7. E menos 2 menos 3, que vai dar 5 raiz de 6. Pronto. Esse aí fica o resultado, fica desse jeito, certo? Efetue as multiplicações e divisões com radicais. Então, nas multiplicações e divisões, a gente vai ter, ó, aqui, conserva o radical e multiplica os números que estão dentro, certo? Quando é multiplicação. Quando é divisão, conserva o radical e divide. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, aqui fica raiz cúbica de 8. Qual é a raiz cúbica de 8? 2. Então, 2 elevado ao cubo dá 8. Raiz quadrada de 50 dividido por raiz quadrada de 2. Então, 50 dividido por 2 dá raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. A raiz de 25, 5. Raiz quadrada de 3 vezes raiz de 6. Então, a gente conserva a raiz, vai ficar 3 vezes 6, que dá raiz quadrada de 18, que dá 3 raiz de 2. Então, raiz quarta de 32 dividido por raiz quarta de 2, que vai dar raiz quarta de 32 dividido por 2, que vai dar raiz quarta de 16. Então, a raiz quarta de 16 é 2. 2 elevado a 4 dá 16, certo? Raiz quadrada de 3 vezes raiz de 8, a gente pega e multiplica. 3 vezes 8, que dá 24. A raiz de 2 a gente conserva. E aí fica raiz de 24 dividido por 12. A gente transforma em um único radical. 24 dividido por 12 dá 2. E a raiz de 2 fica a própria raiz de 2. É um número irracional. Na questão 7, tem pedindo para simplificar. Então, na simplificação, a gente pega e faz todas as fatorações. E aí, os números que a gente não consegue agrupar fica dentro da raiz. Então, por exemplo, raiz de 48. Fizemos a fatoração, encontramos dois grupos de 2 aqui. Então, a gente multiplica os números que a gente encontrou, vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. E a raiz de 3, a gente conserva. Então, vai ficar 4 raiz de 3. Pronto, essa é a resposta. Na letra B, eu tenho a raiz de 40, que eu encontro um grupo de 2, fica fora da raiz, e os números que eu não consegui encontrar, agrupar, fica dentro da raiz. Então, 2 vezes 5, 10. Então, fica 2 raiz de 10. Na outra, eu tenho raiz cúbica de 72, que eu vou encontrar 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então, 2 raiz cúbica de 9. Observa aqui nessa 72 que a gente encontra dois grupos, né? O que eu fiz aqui? Certo, então, só consertando aqui, eu tenho raiz cúbica de 72, o agrupamento é feito de 3 em 3, porque é raiz cúbica, então aqui eu tenho 2, um grupo de 2, raiz cúbica de 3 ao quadrado, que vai ficar 2 raiz cúbica de 9, nesse processo. No outro, eu tenho raiz quadrada 243, são dois grupos de 3, então 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada de 3, pronto. Na questão 2, tem pedindo para calcular. Então, eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Então, conservo o radical e multiplico os índices. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, fica raiz sexta de 64, que é 2, né? Faz a fatoração e encontra apenas um grupo de 6. Raiz quadrada da raiz quadrada de 81. Então, vai ficar raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81, que é igual a 3. Eu agrupo apenas um grupo de 3. Raiz quinta da raiz quadrada de 1024, que vai ficar raiz 5 vezes 2, que vai dar raiz décima de 1024. Então, fazendo a fatoração do 1024, a gente vai encontrar um grupo de 2 apenas, né? Agrupado 10 vezes. Então, a gente encontra 10 vezes o 2, e agrupando vai ficar apenas 1. Então, 2 elevado a 10 vai dar 1024. Na questão número 9, está pedindo para simplificar. Então, faça a fatoração de todos os valores. Então, tenho 16, 54 e 125. Na raiz cúbica de 16, eu vou encontrar 2 raiz cúbica de 2. Então, fez a agrupação, como é de 3 em 3, eu vou ter um grupo de 3 aqui fora da raiz e o outro dentro da raiz. Então, fica 2 raiz cúbica de 2 mais 3 raiz cúbica de 2. Observe que eu tenho um grupo de 3 aqui, esse 3 fica fora da raiz e que eu não consegui agrupar dentro. E do 125 eu tenho um grupo de 5, por isso que a raiz cúbica de 125 é 5. Então, soma aqui 2 mais 3, que vai dar 5, raiz cúbica de 5, divido 5 por 5 dá 1.
Aí fica raiz cúbica de 2, apenas. Na outra letra, na letra B, eu tenho uma raiz quadrada da raiz quadrada. Deixa eu pegar aqui. Raiz quadrada de 97 mais raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 23 mais raiz quadrada de 1 mais 3. E aí eu vou ter aqui, ó, raiz quadrada de 97, eu vou começar resolvendo por isso daqui, 1 mais 3, que vai dar 4. Então, raiz quadrada de 97 mais raiz quadrada de 4 mais raiz de 23 mais raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Vou ter, conservo tudo e vou resolvendo sempre de trás para frente. Então, qual é a raiz de 4? 2. Quanto é 2 mais 23? 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Quanto é 4 mais 5? 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Quanto é 3 mais 97? 100. E aí eu vou ter a raiz quadrada de 100 no final, que dá 10. Então, sempre eu resolvo e vou tirar a nossa raiz, certo? Pronto. É só isso, pessoal. Espero que vocês compreenderam o assunto.